Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, sou o professor Rafael. Vamos agora para a nossa aula 2 da disciplina Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem de altura mediana, branco, careca, tenho uma barba. Hoje estou vestindo uma blusa verde, uma calça preta e uma bota preta. Tenho tatuagens nos braços. Ao fundo temos uma parede branca com alguns detalhes em cinza e ao meu lado esquerdo está escrito em verde EAD, Mudando Realidades. Eu estou aqui no Instituto Federal de Rondônia, no estúdio de EAD. Nossa aula 02 é sobre políticas públicas, tipos, atores e fases do processo. Vamos revisar um pouco, na verdade, do que foi dito na aula passada. A aula 01 ela serviu como uma grande introdução para todos os temas. Falamos também umas questões históricas. Agora nós vamos reforçar e adentrar um pouco mais em algum desses elementos. Então teremos, mais uma vez, 4 temas de debate, sendo o primeiro, atores estatais e não estatais nas políticas públicas, tipologias de políticas públicas e seus impactos, as fases do ciclo das políticas públicas e participação social e controle democrático. Mais uma vez, se você estava bem atento à nossa aula anterior, você vai perceber que isso aqui já foi debatido, foi pincelado, na verdade, e nós vamos agora falar com mais ênfase. O primeiro item é falar sobre atores, instituições e interesses. Eu gostaria de citar aqui as teorias que debatem currículo. Eu tenho uma formação, meu mestrado foi em educação, e lá nós debatemos currículo. Nós temos o professor Tomás Tadeu, que é um dos grandes estudiosos de currículo do Brasil. E ele vai dizer que o currículo é um espaço político. Por que isso? Por que ele diz isso? Porque o currículo, ele é... vamos lá, vamos dar um passo atrás. Currículo é tudo aquilo que você estuda numa formação. Então, tanto numa formação escolar, lá de base, português, matemática, geografia, e o que se estuda em português, o que se estuda em geografia, quanto uma formação superior de graduação, mestrado, doutorado. O currículo, ele é um espaço político, porque quando eu escrevo um currículo, eu estou dizendo, escolhendo o que você vai estudar, o que o seu filho vai estudar, o que o seu neto vai estudar. Então, só para vocês terem uma ideia de que quando a gente pensa em uma política pública, que eu estou falando de educação, que é uma política pública, eu estou pensando não apenas palavras, dinheiro, parede, tela, qualquer coisa assim. Eu estou pensando também política, como as pessoas vão viver as suas vidas. A minha educação ela vai ser uma educação crítica, onde teremos um debate crítico sobre a realidade, ou será uma educação alienante, onde as pessoas vão ali decorar conteúdos e não vão saber como aplicar, não vão saber para que serve, não vão saber quais são as coisas que estão impactando nelas. Então, a política pública, e aí eu gostaria de deixar bem claro, quando a gente fala de atores, de interesses, de instituições, é que todos esses elementos eles estão envolvidos, recapitulando a aula passada, em elementos políticos e elementos técnicos. Os dois têm que andar no mesmo sentido para a gente chegar aonde queremos chegar. Então, reforçando, a partir do exemplo, políticas resultam da interação de múltiplos atores. Temos como principais autores na democracia brasileira o executivo, o legislativo e o judiciário, são os 3 poderes, conceito que surge lá com o Montesquieu, mas que vai avançando nas democracias burguesas, de capitalismo. E depois nós temos uma análise dos papéis dos órgãos de controle e burocracia especializada. O que são órgãos de controle e burocracia especializada? São aqueles órgãos do Estado que vão buscar, a partir da questão técnica, lembra? Técnica, Da questão técnica, controlar, organizar, direcionar a questão política. Então, você imagina se nós temos 2 motores, política e técnica, e apenas o político ele avança, ou apenas o técnico avança, nós temos aí uma problemática muito grande. Por isso que nós vamos ter
os órgãos de Estado, que vão ser um debate técnico e político, mas onde a política vai estar muito integralizada ali, justamente pelo processo de representatividade da democracia. E nós vamos ter os órgãos de controle e burocracia. Nós brasileiros não gostamos de burocracia. Eu gostaria de dizer que nós brasileiros não gostamos de burocracia porque a nossa burocracia não é burocracia. A burocracia, ela é, e eu estou usando o conceito do Max Weber, que é um sociólogo alemão, burocracia é fazer as coisas acontecerem do jeito que devem acontecer, seguindo processos e regras previamente estabelecidas. Então, quando a gente fala de um órgão burocrático, o brasileiro não gosta de burocracia porque a nossa burocracia tem muito jeitinho, tem muito atraso, as coisas nem sempre são do jeito que devem ser. Mas quando a gente fala de uma burocracia técnica, como ela deve ser, é norma, padronização, processo. Então vocês entendam que políticas públicas são feitas com esses dois elementos. O primeiro elemento é a questão política, nós temos o Estado ali, que é técnico, né, burocrático, mas também é político, e dentro do Estado, órgãos específicos de controle e de burocracia. E aí o último elemento, né, nós temos aqui a sociedade civil e os movimentos sociais. Gostaria de destacar o surgimento da mídia, né, a partir do século XX, como um grande elemento que vai ser forte nas políticas públicas. Eu vou citar agora como exemplo de o que está acontecendo agora, né, recentemente, eu creio que isso vai perdurar durante muito tempo no Brasil, que é a questão da adultização das crianças, que foi feito por um influenciador, né, um vídeo de 40 minutos, feito por um influenciador, o Felca. Tem um nome, não lembro agora, mas o nome artístico dele é Felca, e ele escreve um vídeo denunciando a adultização de crianças, e isso gera uma movimentação política. Então veja como a mídia é um elemento, junto com os movimentos sociais, junto com o terceiro setor, junto com os outros elementos não estatais, a mídia se torna como um elemento poderoso de movimentar as coisas, né, de movimentar as políticas públicas. Um vídeo de um influenciador pega lá 40, não sei quanto que está agora, 40, 50 milhões de visualizações, e aí faz o Congresso e o Senado debaterem o tema com mais afinco. Então a mídia é um elemento fundamental. No nosso segundo item, nós temos os tipos de política pública, essa é a tipologia, né? As distributivas são aquelas que dão benefícios a grupos específicos, né? Ou seja, são aquelas que vão abarcar grupos que estão com direitos a receber, né? O segundo tipo são as regulatórias, que colocam normas e limites de comportamento, como as pessoas devem agir. Como é o processo de educação formal no Brasil? É um tipo de política pública regulatória. Temos as políticas públicas redistributivas, que buscam a redução de desigualdades, e o grande exemplo aqui, Bolsa Família e o sistema de cotas raciais, étnicas e outros tipos de cota. E, por fim, as políticas públicas constitutivas, né, que vão levar à organização e o funcionamento do Estado, ok? Quais são as fases do processo de políticas públicas? Já falamos sobre isso, vamos falar novamente agora com um pouco mais de detalhamento. O primeiro grande momento, a primeira fase, é a formação da agenda, que é a definição de problemas prioritários, né? Quando a gente fala de problemas prioritários, vamos lá. O Estado brasileiro ele capta trilhões de recursos em impostos, né? Ele possui negócios, investimentos, relações nacionais, internacionais. Entretanto, esses trilhões eles são definidos a partir de um orçamento, né? Esse orçamento ele tem um planejamento que é de vários anos, planejamentos plurianuais, mas eles têm também um orçamento anual que deve ser gasto, dispendiado no próximo ano. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa agenda ela vai definir, a partir desses planos, o que é prioritário na execução. Então, por exemplo, pagar a dívida pública é prioritário. Se você não paga a dívida pública, o Estado ele fica negativado, ele fica com uma péssima visão no cenário internacional. Então, o que é prioritário? Saúde é prioritário, educação é prioritário. Isso é feito um debate político, técnico e político para definir essa agenda. Depois é feita a formulação e decisão,
com a negociação de alternativas e escolha de soluções. Não temos recurso para a política pública X, então vamos retirar de Y e colocar em X. Isso é um exemplo genérico, né, que eu estou dando aqui. Temos após a implementação, que é a execução prática, com recursos e coordenação, e aí vem a questão técnica, né? E por último temos a avaliação, que é o resultado, os impactos e ajustes necessários. Na aula anterior, nós falamos sobre políticas públicas e os seus ciclos, mas dentro do seu funcionamento já. Neste momento aqui, nós estamos falando de como elas são pensadas pelos agentes do Estado. Então, eu tenho que pensar uma política pública para a redução da violência contra a mulher em Rondônia, né? Rondônia, infelizmente, é um dos estados mais violentos contra mulheres. Preciso pensar um grupo de políticas públicas para isso. Tá, tudo bem. É importante, vamos fazer, é uma prioridade. Segundo passo, de onde nós vamos tirar recursos para isso? Terceiro passo, como esses recursos serão gastos, né? Aí coloca a equipe técnica, e coloca a questão de dispêndio de recursos. E por último, vamos fazer uma avaliação. Tá, estávamos com item com índice X de violência, após a implementação da política, em 3 anos, chegamos em Y ou estamos em X mais 1? Precisamos fazer uma avaliação dessa política pública, porque é um recurso, né, que vem dos impostos, né, vem das relações econômicas de todos nós que aqui estamos. Então, as políticas públicas têm essas fases de execução, que começam do pensamento, da prioridade, de onde vamos tirar recursos, vamos organizar, vamos implementar e vamos avaliar. 1, 2, 3 e 4. Ok? E aí nós temos a participação social e o controle democrático, falando um pouquinho mais do que foi dito na aula passada, na aula 01. A Constituição de 88, né, ela vai ser o princípio legal da participação cidadã. Temos o surgimento, né, o desenvolvimento de conselhos, conferências e de audiências como canais, né, são momentos coletivos. No Brasil, nós temos um limite, né, o limite para essa participação social, que é a desigualdade, né, que são, na verdade, desigualdade, a baixa representatividade e a influência midiática. Vou falar aqui, como eu vou falar esse item de outra forma. Pessoas que estão lutando para sobreviver, para pagar as suas contas, ou pessoas que não têm, né, pessoas que não têm acesso a uma educação formal, elas, infelizmente, conseguirão participar pouco deste controle social, né? Por quê? Por vários motivos, dentre os 2 que eu já citei aqui. Motivo 1, dos que eu estou citando, ela já trabalha 8 horas por dia, numa escala 6x1, e se desloca, tem deslocamento de 2, 3 horas. Então você vê ali, das 24 horas que ela tem por dia, ela trabalha 8, se desloca 2, então já foram 10, e ela come 1 hora, né, no trabalho, no intervalo do trabalho, então já foram 11 horas da vida dela. Ela dorme mais um tempo, então, em que momento ela vai se deslocar novamente para participar de uma reunião, ela vai se instruir, ela vai, né? Então, há toda essa dificuldade que a própria relação social e econômica coloca sobre os sujeitos. E a segunda é, o Estado, como nós já vimos, possui uma complexidade técnica e burocrática. E aí as pessoas precisam ter uma formação para poder atuar nessa complexidade. E aí nem todos, infelizmente, nem todos têm acesso a essa formação. A nossa educação de base é muito deficitária, né? E às vezes a educação superior também não consegue dar todos os elementos para a pessoa chegar lá, né, nessa participação efetiva. Então, estamos aqui falando que o controle social, que a participação social é muito importante, mas precisamos pensar, principalmente nós que estamos aqui nesse processo de formação, como podemos democratizar as políticas públicas, a participação da sociedade civil nas políticas públicas. E aí ficam algumas provocações, né? Quem ganha e quem perde em cada tipo de política pública? As políticas públicas são para todos ou são para uma minoria? Como garantir a participação social efetiva, né? Não apenas a formal, que é votar, ir lá na reunião. As pessoas têm que entender, têm que ter tempo, têm que realmente ter interesse. Como garantir isso? O ciclo das políticas públicas reflete mais a técnica ou o poder, né? Já vimos que tem que ser questões equilibradas, né? Mas aí, faça uma reflexão com você mesmo. No Brasil, na sua visão, na sua perspectiva, é mais técnico
ou tem mais a ver com a questão política? Porque se estiver desigual, há um problema. De que forma atores locais podem intervir em políticas nacionais? Há uma grande dificuldade de se realizar isso. Também é uma questão que precisamos pensar enquanto provocações para nós que estamos aqui nos formando. Considerando isso, gostaria de deixar essas provocações para você, agradecer pela participação, leia o material, faça atividade, converse com seus colegas nos fóruns e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.